Qual o desafio que um dono de farmácia enfrenta quando ele está expandindo, quando ele está abrindo mais farmácias, né? Eu vou te falar aqui muito da experiência que a gente viu dentro do Desafio Gás, em 10 anos de Desafio Gás, e também na área de consultoria. Eu estou há mais de 20 anos na área de consultoria. Mais ou menos uns 14 anos atrás, eu estava sócio de uma consultoria europeia aqui no Brasil e eu fui visitar um dono de uma grande marca de franquia no Brasil, o presidente dessa marca, porque ele estava buscando ajuda lá em Portugal e a sede dessa empresa que eu era sócio era Portugal, na área de consultoria. Então, conversando com ele, ele estava falando que ele ainda não tinha encontrado o modelo certo para Portugal, né, para expandir em Portugal, e que aqui no Brasil tinha mais de 500 lojas, aqui no Brasil já tinha um modelo. Então, a primeira coisa, quando está expandindo, o principal erro que eu vejo donos de farmácia caindo hoje é não ter um modelo de negócio. Vou dar um exemplo. Quando você quer criar cachorro, se você criar 20 cachorros de uma mesma raça, você sabe especificamente, essa palavra, de modo específico, os problemas que essa raça tem, que tipo de remédio que dá para isso, para aquilo outro, quais são as deficiências em cada etapa de crescimento dessa raça de cachorro, né? E aí, se você tem 20 cachorros dessa raça, é muito mais fácil de criar. Agora, tenta criar 20 raças diferentes de cachorro. A mesma coisa eu tenho visto o dono de farmácia fazer. Ele quer expandir, mas cada farmácia tem um perfil diferente, tem um tamanho diferente, tem uma metragem diferente, tem um layout de loja diferente. Assim, eu trabalho nessa área de consultoria de franquia, formatação de redes há muito tempo, mais de 20 anos que estou nessa área de franquia, e eu vejo que na franquia o que eles fazem é isso, eles criam um modelo e esse modelo é facilmente replicável por outra pessoa, que é o franqueado. Quando uma farmácia está crescendo, ela deveria pensar da mesma maneira, como é que eu crio um modelo de negócio aqui? Modelo de negócio desde metragem de loja, layout de loja, mix de loja, perfil de loja, assim, se vai vender mais genérico similar ou se vai vender mais ético, qual o percentual de venda de cada mix de produto ali que ele quer buscar para essa farmácia, número de funcionários, treinamento padrão, quais são os processos criados ali, porque ali ele replica para 2, 3, 4, 5, 10, sabendo os parâmetros, entendeu? Porque se ele conhece se todas as farmácias têm o mesmo padrão, única variável que altera vai ser o ponto comercial. E aí ele sabe, essa farmácia aqui não está performando bem. Ele sabe que foi o ponto comercial, entendeu? Foi a variável que é diferente das demais. Agora, quando todas são diferentes, cada uma tem um tamanho diferente, um perfil diferente, um modelo diferente, mix diferente, fica complicado você comparar, mesmo dentro da tua própria rede. Por que aquela farmácia ali não está performando bem? Por que ela não está dando lucro igual a outra? Entendeu? Essa aí é uma sacada de milhões de reais para você. Você vai economizar milhões de reais se você pensar dessa maneira. Está pensando em expandir? Pega a farmácia tua que deu certo, ou a tua melhor farmácia, modela ela, vamos olhar os processos dela, o mix de venda dela, precificação dela, o ponto dela, e vamos achar locais parecidos com esse que você tem aí, para você abrir em outras cidades. Essa é a forma mais fácil de você expandir. Mais fácil de você expandir. Então, a primeira armadilha é essa. Criar raça de cachorro diferente, ao invés de criar a mesma raça. A primeira armadilha é essa. A segunda armadilha é não pensar direito, não gastar tempo, né, vamos dizer assim, e às vezes porque não sabe, né, como fazer, em desenhar um modelo de negócio em termos de quê? Giro de estoque, prazo médio de clientes e prazo médio de fornecedores. Chama ciclo de caixa a conta. O prazo médio de recebimento de cliente menos o prazo médio de pagamento a fornecedores mais o prazo médio de estoque
dá o ciclo de caixa de um negócio. Esse ciclo de caixa é quanto tempo você está bancando a operação com capital próprio. Então, se esse ciclo de caixa estiver longo demais, quer dizer que o dinheiro está demorando X dias para a diferença entre a entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Multiplicando esse ciclo de caixa vezes a venda diária média, né? Vezes quanto que é os custos totais ali em percentual, né? Vamos dizer que a tua margem seja 20%. Então você teria que pegar a venda diária vezes 80%, vezes esse ciclo de caixa em dias. Ia dar a necessidade de capital de giro da farmácia. Então imagina, se uma farmácia tiver com prazo de estoques altos, em dias, você pega lá quanto tem de estoque, divide pelo CMV médio, quanto que sai de mercadoria a preço e custo por mês, e multiplica por 30, você tem quantos dias de estoque tem a tua farmácia. Quanto que está o prazo para cliente, né? O prazo médio de cliente. Qual o percentual da venda no cartão, em quantas vezes faz, qual que é o percentual da venda à vista. Faz uma média de quanto que você vende por mês e quanto tem a receber. E aí você faz ali em dias, você consegue calcular também quanto que é o teu prazo médio de clientes, né? E qual que é o teu prazo médio de fornecedores, né? Então, assim, tem pessoas que estão com esse ciclo de caixa tão longo, aí quando vai olhar, né, você calcula ali venda diária, vezes ali os custos totais ali, né, CMV mais despesas totais, quanto que dá de percentual, né, vezes esse ciclo de caixa, você tem a necessidade de capital de giro. Então, vamos dar um exemplo. Você vende 300 mil por mês, né? Então dá 10 mil por dia, vezes, sobra 20%, vamos dizer. Então você tem que multiplicar por 80%, ia dar 8 mil, vezes o ciclo de caixa. Ia dar a necessidade de capital de giro da farmácia. Então, imagina que você tem ali uma necessidade de 8 mil, vezes o teu ciclo de caixa, que vamos dizer que é 40 dias, né? Seria 8 mil vezes 40, seria a necessidade de capital de giro. Quanto que você precisa para bancar a operação hoje, né? E aí você abre outra loja, outra farmácia, do mesmo tamanho daquela que você tinha. Então vamos dizer que ela começa já vendendo os seus 10 mil por dia. Ali você dobrou a necessidade de capital de giro. Dobrou a necessidade de capital de giro. E essa é uma conta que eu não vejo dono de farmácia fazer, entendeu? Ele faz a conta de quanto gasta para investir, para abrir a loja, montagem, obras. Ele não faz a conta da necessidade de capital de giro, que é quanto que você precisa de grana até o dinheiro entrar. Entendeu? Até o dinheiro entrar. Então, assim, as pessoas falam, mas metade da minha venda é à vista e a outra metade é a prazo. Então, eu estou bancando só 15 dias. Não, não é isso, porque tem o estoque que não foi vendido também. Então, essa conta é feita no mundo inteiro. Você acha por que as empresas de varejo na Europa, elas trabalham o máximo para ter um ciclo de caixa perto de zero ou até negativo em alguns casos? Porque sabem que na expansão, quanto maior esse ciclo de caixa aqui, mais grana teria que injetar. Então, quando a gente pega as varejistas brasileiras, um monte quebrando, é por quê? Porque aqui no Brasil, eles têm um desafio maior que na Europa e nos Estados Unidos, porque aqui se banca parcelamento sem juros, tem muitas varejistas que têm crediário próprio, e aí eles têm um desafio na hora de crescer. A quantidade de grana que precisa colocar de capital de giro é imensa. E aí na hora que o custo do capital, por exemplo, o capital de giro para uma empresa grande era 5% ao ano que eles conseguiam. Agora 15% ao ano quase é a Selic. Então o custo de capital hoje é muito alto. E aí essas empresas varejistas no Brasil estão tendo dificuldade para manter as operações, porque tinha uma necessidade de capital de giro muito alto que estava pendurada através de bancos que mantinham a operação, ajudavam a manter a operação, de empréstimos, né? E aí quando o custo de capital fica alto, a margem do varejo já é baixa, então as empresas de farmácia aconteceu a mesma coisa. Tem um monte de redes de farmácias aí na Bolsa de Valores
que as ações caíram 60%, que o ciclo de caixa era 40 dias, 30 e tantos dias, agora estão trabalhando com ciclo de caixa de 12 dias, entendeu? Porque viram que não adiantava crescer a operação, abrir um monte de loja, se tivesse esse ciclo de caixa tão longo. Porque quanto mais loja abrisse, mais necessidade de capital de giro, mais dinheiro teria que colocar antes ali. Então, assim, se você não ajusta o teu modelo de negócio, onde tem um ciclo de caixa que é próximo de zero ou negativo, para você expandir, você tem que fazer a conta também dessa necessidade de capital de giro. E quanto mais vende, mais precisa de grana para bancar. Então, assim, você imagina, é igual o cachorro correndo atrás do rabo. É uma armadilha, porque quanto mais vende, mais grana precisa para bancar a operação. Então, assim, antes de pensar na expansão, modele a tua farmácia para que ela possa ter um ciclo de caixa ajustado, mais próximo de zero, para que na expansão você não fique com aquela sensação assim, quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu tenho que botar na farmácia. E quanto mais eu vendo, mais do meu lucro está ficando na operação. Aí você pode falar, tá, mas tem fulano de tal, tem uma fábrica e na fábrica dele ele está reinvestindo. Fábrica é outros 500, cara. Fábrica, o insumo é pago antecipado muitas das vezes. Então, assim, eles vão ter essa dificuldade para crescer mesmo. Tem que sair o dinheiro aqui, produzir em 30 dias e vender. Muitas fábricas vendem ainda parcelado ainda. Então, eles têm esse problema de necessidade de capital de giro mesmo, de um ciclo financeiro ou ciclo de caixa longo. Agora, a farmácia não teria essa necessidade, entendeu? Porque tem bons fornecedores que dão bons prazos, tem logística de entrega diária na maioria do país. Então você tem dois problemas aí que seriam grandes para muitos setores, que seria prazo de fornecedor e vamos dizer assim, o giro do estoque, né? Dá para se trabalhar com uma reposição diária de grande parte da linha de produtos que você vende, coisas que os outros setores não têm essa logística tão ajustada, entendeu? Então, assim, se você ajusta isso, modelo de negócio primeiro, segundo, ciclo de caixa, você cresce mais tranquilo. Você cresce gerando caixa. Você cresce vendo o retorno do investimento. Esse empresário, dono de uma grande rede de franquia, na época eu vi ele falar, ele falou, o modelo de negócio aqui no Brasil já está ajustado. Mas uma pessoa que abre uma loja, que tem um estoque mais de 45 dias, não via dinheiro. Entendeu? Agora, por que isso? Porque se ele tem 45 de estoque, se ele vende parcelado no cartão, e ele tem ali 60 dias de média para receber, 45 mais 60 tem 105 dias. E aí o fornecedor dá quantos dias? Dá 30, 60, 90? Seria 60. Ainda teria que bancar 45 dias ali do ciclo de caixa, né? Com grana do teu bolso. Aí imagina que a loja começa a vender um valor e vai crescendo a venda. Em vez do empresário ver o dinheiro aparecer no bolso, quer ter retorno de investimento em até 12 meses, 24 meses, esse dinheiro ele não vai ver. Ele não vai ver o retorno do investimento. Então, se você está abrindo loja e quer ver esse dinheiro voltar para você líquido em 12 até 24 meses, você precisa ajustar essas coisas. Senão fica uma conta assim, estou abrindo, um dia vai dar lucro. Um dia vai dar lucro. E esse dia nunca chega. Nunca chega. A gente tem visto aí grandes varejistas, gente que sabe tudo isso que eu estou te falando aqui. E mesmo assim passaram por dificuldade nesse período de juros altos. Muitas grandes varejistas. Então, assim, não pense que pelo teu tamanho, por você não ser tão grande, não vai enfrentar, porque é uma conta matemática, cara, é uma lei de finanças para empresas. Não sou eu que inventei isso. Isso é no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, eles controlam isso. E aqui no Brasil, eu vi, lá na Europa, a gente vê claramente todas as empresas gastam muito tempo ajustando essa parte. Ajustando essa parte.
Porque se você não conseguir fazer o dinheiro voltar para você de uma loja que você abriu em 12 meses ou até 24 meses, o que adiantou? Era melhor ter deixado o dinheiro aqui no Brasil aplicado aí a 15% ao ano. Tá? Se vai voltar o dinheiro em 3 anos, dá 33% em média. Entendeu? Então, assim, duas coisas então. Modelo de negócio da farmácia para você expandir e o ciclo de caixa dessa farmácia. Se você não ajustar essas duas coisas, ao crescer, você vai ter a sensação assim, quanto mais eu vendo, mais dinheiro vai ficando na operação como capital de giro preso ali. E existem formas, existe método para você fazer isso, entendeu? Então, se você quer fazer um diagnóstico da tua rede de farmácia, se você tem uma farmácia, ou 2, ou 10, ou 15, ou 20 farmácias, quer fazer um diagnóstico dela, de como que você faz para verificar se parte do lucro está ficando ali em capital de giro sem necessidade, comente aqui nesse vídeo aqui, lucro, que nós vamos te mandar um link para você agendar um diagnóstico da tua rede de farmácia, te mostrar como que você pode tirar capital que está preso ali na operação, liberar para você crescer mais, de forma mais leve, mais tranquilo, mais fácil, porque senão fica igual que você está correndo com uma bigorna amarrada no teu pé. Isso assim, não fui eu que inventei, cara. Isso eu aprendi como? Na rede de farmácias da minha família, que eu formatei há 20 e poucos anos, eu fiz um balanço em 2014, tinha dado 756 mil reais de diferença do lucro que tinha dado no sistema para o lucro que tinha aparecido no banco. E aí eu fui pegar o que eu já implementava em consultorias, essa consultoria mesmo que eu era sócio na Europa na época, e aplicavam por lá uma metodologia para fazer com que o negócio crescesse e o dinheiro voltasse em até 2 anos. Então, assim, isso é um problema aqui no Brasil, que a gente viu, aí analisando mais de 2.500 donos de farmácia em 10 anos de Desafio Gás, 9 em cada 10 donos de farmácia estão perdendo parte do lucro sem querer, dá um lucro lá no sistema que não aparece no banco, por causa disso que eu te falei. Entendeu? De não estar controlando esse ciclo de caixa. E aí vai ficando cada vez, quanto mais vende, vai ficando dinheiro em capital de giro. Em vez de ficar lucro líquido lá na tua conta, ou de retirada que você fez ao longo do ano, fica dentro da operação. E aí eu fico ouvindo muitos especialistas falando, não, é assim mesmo, um dia o dinheiro aparece. Quando que o dinheiro aparece, meu caro? Se em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil as empresas mais organizadas já modelam o negócio para o dinheiro voltar em 24 meses, em até 24 meses, líquido. Quem não formata isso vai deixar a vida levar. E em farmácia não dá para fazer isso, cara. Se você não está planejando ir para a Bolsa de Valores, você é vendido daqui a 10 anos por um valor ali de 20 vezes o teu EBITDA, o teu jogo é quanto você gera de lucro todos os meses a mais no banco. E quanto por ano essa farmácia gera para você. E na hora de crescer, dá para crescer gerando caixa. Se você analisa e formata dessa maneira que eu te falei. Porque se você tem uma rede de 5, 10, você não tem que ter 2 estoques igual as grandes redes têm, que é um centro de distribuição e o estoque da loja, entendeu? Mesmo as redes grandes, teve gente grande que pegou o centro de distribuição de uma rede deles, jogou para dentro de uma distribuidora que era deles também e está repondo diariamente igual você pode. E reduziu o ciclo de caixa de 30 e tantos dias para 12 dias. Por quê? Porque a grana tá cara hoje. Se você tiver que pegar no banco um dinheiro para manter a operação, a farmácia, o lucro vai ficar todo para o banco. E o problema maior não é esse. É você não conseguir ver o lucro ali líquido aparecer durante o ano, entendeu? Parte do lucro vai ficando para capital de giro. Esse que é o maior problema. Você imagina, uma loja começa vendendo 5 mil por dia, 8 mil por dia, depois vai para 10 mil por dia, e cada aumento de venda, se a conta é feita venda diária vezes ciclo de caixa, da necessidade de capital de giro, vai ficando capital de giro, a necessidade de capital de giro só vai aumentando. Então, comenta que lucro, que nós vamos fazer um diagnóstico da tua farmácia e ajustar a tua farmácia para que ela possa crescer venda, se você não pensa em abrir outras lojas, e achar o melhor modelo para você expandir, se você pensa em abrir um montão de farmácia ao longo dos anos. Manda ver, que o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, essa foi a live de hoje para você. Não
Se vai criar cachorro, cria a mesma raça, faz farmácias que tenha o mesmo modelo de negócio. E, antes de crescer, ajusta o teu ciclo financeiro, o teu ciclo de caixa, que senão fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, cara. Quanto mais vende, mais dinheiro vai ficando dentro da operação. Manda ver.